domingo de Ramos aí para todos nós. Enfim, a nossa primeira mesa desse domingo, a gente vai ter a presença de dois autores de muita relevância no cenário da literatura contemporânea, e eles, porque atuam, na verdade, não porque, mas eles, ao longo de carreiras bastante consolidadas, eles atuam em várias mídias, né? Na área de teatro, na área de cinema, como roteiristas, como tradutores, enfim. Então, eles têm uma experiência grande nessa multiplicidade de expressão da linguagem e também são especialistas assim na pesquisa da nossa língua, da própria formação da língua portuguesa. Então, vamos convidar aqui, por favor, o Caetano Galindo e o Fernando Bonassi. Muito obrigada ao Bonassi, dramaturgo, contista, Caetano, e ao querido mediador Juan Gabriel. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigado, Isa, pela apresentação, pelo convite. É uma alegria conversar com dois autores que eu já admirava antes, que, aparentemente, no começo eu não tinha muita noção de como conversar com os dois ao mesmo tempo. E depois eu vi que é possível fazer várias propostas de conversa, de leitura cruzada entre a obra dos dois. Achei um exercício bem interessante, lendo meio que um contra o outro, ou um a favor do outro, dependendo de como for. Para começar, eu vou ler uma breve apresentação dos dois, depois a gente vai começar a conversa. No final, vai ter uns minutinhos para perguntas da plateia. Bom, Fernando Bonassi nasceu em 1962, em São Paulo, é roteirista de cinema e TV, dramaturgo e escritor de diversas obras, entre elas a trilogia de romances Luxúria, Degeneração e Violência, todos editados pela Record. É co-roteirista de filmes como Os Matadores, de Beto Brandi, Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck e Walter Carvalho, e Carandiru, de Hector Babenco. No teatro, destacam-se as montagens de Apocalipse, 11, com o Teatro da Vertigem, e Arena contra Danton, né? Direção de Cibele Forjás. Vencedor da Bolsa de Artes do DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio, com a qual viveu e escreveu em Berlim. Colunista do Jornal Folha de São Paulo, entre 1997 e 2007. Recentemente, desenvolveu, em parceria com o escritor Marçal Aquino, os seriados Força Tarefa e Carcereiros e as séries O Caçador e Supermax, todos produzidos pela Rede Globo de Televisão. Bonassi, bem-vindo. Caetano Galindo nasceu em 1973, em Curitiba, onde mora com dezenas de instrumentos musicais carentes, milhares de livros não lidos, um Leopoldo canino e uma esposa que não merece. É titular da universidade e tem muito bom humor, como vocês já podem ver, que foi ele que mandou essa biografia. Eu desconfio, aliás, que linguistas sejam pessoas bem-humoradas, mas a gente vai ver isso ao longo da mesa. É professor titular da Universidade Federal do Paraná, traduziu 60 livros do italiano, do romeno, do dinamarquês e, muito principalmente, do inglês. Há mais de 20 anos se dedica a estudar e traduzir a obra de James Joyce. Traduziu também T.S. Eliot, D.J. Salinger, Thomas Pynchon, David Foster Wallace, Lewis Carroll, Ali Smith e Alice Munro. Ganhou os prêmios Jabuti, PCA, Paulo Ronay, da Academia Brasileira de Letras, e foi finalista do Prêmio Rio de Literatura. É autor de Sim, Eu Digo Sim, uma visita guiada a Ulisses, de James Joyce, de 2016, e de Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, de 2023, além dos livros de contos e poesia. Lia, seu primeiro romance, foi publicado em 2024, meses depois da estreia de Ana Lívia, no Teatro Anchieta, em São Paulo. Em 2025, publicou Na Ponta da Língua, Nossas Palavras da Cabeça aos Pés, e também faz a curadoria de uma exposição temporária em cartaz, neste momento, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Bem-vindo, Galindo. Bom, como vocês podem ter visto pelas biografias que eu li, os nossos dois autores têm uma trajetória bastante interdisciplinar, né? Os dois na literatura, mas o Galindo também na tradução, no teatro, na academia, e o Bonassi também no teatro, na escrita audiovisual para cinema e para TV. Eu queria começar perguntando um pouco sobre a relação de todas essas facetas de vocês com a literatura, né? O Bonassi disse uma vez numa entrevista, deixa eu encontrar aqui a frase dele, que o audiovisual, o cinema e a televisão foram uma atividade para ganhar a vida e que tornou muito mais versátil o meu texto literário. Eu queria entender um pouco
como vocês formaram a língua literária de vocês, a partir de influências que vocês já traziam, de origem, de leituras, de coisas que vocês gostavam, mas também dessas múltiplas tarefas que vocês têm como tradutor, roteirista, dramaturgo, professor, etc. Aliás, eu me esqueci de contar que o título da nossa mesa é Na Velocidade da Língua. Então, por isso que a gente vai começar falando sobre a linguagem literária deles. Quem que começa? Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigado, Isa. Obrigado, Aflite, por ter convidado. É um barato estar aqui sempre. Super gentil. Pessoal de uma doçura incrível. Bom, rápido, assim, para não atrapalhar. Eu estava pensando assim, eu tinha 14 anos em 76 e eu estava fazendo o Senai em São Caetano. Naquela época, as grandes empresas tinham unidades do Senai. Eu sou ajustador mecânico formado antes de ser cineasta formado depois. Então, eu estava nesse ambiente no momento que mudou o sindicato. Minha avó tinha 7 filhos para um lado e a outra avó 7 para o outro, todos operários, todos metalúrgicos no ABC. Morava na Vila Alpina, que é o último bairro de São Paulo, do município, antes do ABC. E aí, como todo mundo na minha casa, eu fui fazer Senai, não sabia o que fazer. Naquele momento, estava vendo... O Brasil estava fervendo há muito tempo. O Quercia é eleito, me lembro, primeiro cara eleito contra a ditadura, depois veio o pacote de Abril. No sindicato, estava mudando os pelegos para uma turma nova, um tal de Luiz Inácio Lula da Silva tinha entrado. Então, eu chegava de manhã no serviço, tinha um panfleto no meu armário para trabalhar, do João Ferrador, que era o personagem do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí eram as coisas assim, e aí, trouxa, você sabe quantas vezes o seu patrão ganha mais do que você? E isso era todo dia, sempre tinha alguma coisa, uma história em quadrinho. Tal. Esse era o ambiente da fábrica. E todos os meus parentes eram profundamente reacionários nesse momento. Esse era o caldo de cultura em que eu estava vivendo. Aí acontecem as coisas políticas, aí eu fico apaixonado pela primeira vez, é um detalhe. Eu acho que a primeira pessoa que me descobriu escritor antes de ser leitor. Porque eu fui na casa dessa moça tentar falar com ela e não consegui, fiquei com medo. Aí fui para casa e escrevi uma carta para ela. Minha família era uma grande bosta, todo mundo é muito mais feliz agora que se separou. Minha família não deu certo, é uma degradação enorme. É um bando de boçal, uma coisa horrorosa, assim, o que aconteceu conosco. E aí, quando eu me apaixonei por essa moça, nessa situação, escrevi uma carta para ela. Ao final da carta, eu descobri que não era ela que eu queria. Me senti tão aliviado ao fim da carta, que eu falei, eu quero fazer isso. E aí veio Vidas Secas, que foi um pé no peito. Quando eu li a primeira vez, eu entendi que era possível contar o que estava acontecendo a partir daquele olhar, sabe, de uma literatura mais... que conversava com o que eu estava vivendo. Venho de uma família... Essas pessoas todas também tinham por valor que faça alguma coisa que você pode pagar as suas contas. Né? Então, assim, estava dado que aos 18 anos tinha que sair de casa. E como saía aos 17. Então, assim, quando cai a ficha da literatura, imediatamente eu penso, eu quero fazer isso. E eu começo a ver como é que se faz isso para viver. E descobri que tinha várias possibilidades, entre elas teatro. Eu sempre escrevi para várias coisas, sempre disponibilizei meu texto para essas linguagens diferentes. São linguagens de natureza diferente. Daqui a pouco a gente fala. O cinema me obrigou, para chegar no final, o cinema me obriga a pensar na trama, me obriga a ser enxuto, porque o roteiro é uma peça literária sem graça nenhuma. Ele é um plano, é uma engenharia. Se você lê um roteiro, ele é muito chato de ler. Ele precisa do preenchimento do diretor, dos atores. É uma peça em trânsito, aquilo não vale nada por si só. Mas a clareza do texto, quer dizer, como tem... No caso do Carandiru, no dia do massacre, acho que tinha 800 pessoas em cena. Todo mundo que lê roteiro tem que ter a mesma ideia. Então, é preciso ter um texto absolutamente descritivo. E isso me ajudou para caramba na literatura, nesse aspecto da limpeza e, principalmente, de pensar a trama. Eu nunca pensei em ser poeta, por exemplo. Isso nunca me ocorreu, exceto você faz texto curto, mas sempre foi narrativo. Então, o pensamento sobre como é que as coisas se encaixam, como é que eu imagino uma cena... Hoje eu acho que a imagem é mais precisa que as palavras. Então, eu acho mais fácil escrever um roteiro no sentido da precisão. Então, eu imagino uma cena que tem que se encadear na outra... O cinema é basicamente isso, criar coisas que
que migram para outras. Não necessariamente numa ordem progressiva, não precisa ser um filme de ação, mas uma cena deve levar a outra. Isso é um aprendizado enorme, o pensamento narrativo. Então, isso surgiu para mim antes até de um interesse particular pela língua ou qualquer coisa do gênero, entende? A narrativa como se tivesse vindo primeiro. Esse é o caldo de cultura em que eu origino esse interesse por algo fora da minha vida besta naquele momento, sabe? Legal. É curioso isso que você falou do cinema, porque nos seus livros dá para ver muito isso, né? Acho que no último Violência é muito cinematográfico, no sentido que você entra nos espaços da trama, né? A própria projeto arquitetônico dos cenários é importante, né? Tanto da mansão onde acontece, quanto das casas mais populares, enfim. Achei que, para quem já leu, essa sua fala fez muito sentido. Mas, Galindo, vai você agora. Conta um pouco da sua origem. Vai ser super-herói. Bom, primeiro eu queria realmente agradecer a Isa, a Cris, todo mundo aqui da organização, a infinidade de mãozinhas e pezinhos que estão correndo aí de um lado para o outro para possibilitar que isso tudo aconteça e que a gente tenha esse privilégio maluco de ficar ouvindo as pessoas e ficar conversando sobre livros. Aqui, salva de palmas para a organização da FLIT, porque é o último dia eles merecem. É um negócio sem tamanho. E para todo o povo de Tiradentes, eu nunca vi um lugar tão... Doçura é a palavra que o Fernando mencionou. Estava falando com a Sandra, nunca vi gente sorrir tanto e tão bonito. Isso é a criptonita do curitibano. Eu caí aqui, me senti... Acabou, a minha visão de mundo deixou de funcionar porque as pessoas me desarmam. Eu achei sensacional estar aqui. Agradeço muito a possibilidade, o convite e o privilégio de estar aqui com vocês. Segundo, o privilégio de estar aqui agora com essas pessoas, conversando e ouvindo o Bonassi aqui. E pensando, devia ter trazido um caderninho, porque tinha umas lições de roteiro e já vai aprendendo coisas. O Juan de saída falou que ficou pensando como é que a gente ia encaixar essa conversa, porque, de fato, tem uma coisa meio... Agora, ouvindo tudo que o Fernando falou, eu pensei, cara, é exatamente isso. Ele é tudo que eu nunca conseguiria ser. Eu li o Violência, por exemplo, e eu vejo os trabalhos de audiovisual, eu penso, cara, quando eu crescer, eu queria fazer isso aí, eu queria fazer uma cena chegar na outra, fazer as coisas caminharem, terem uma unidade. A gente tem essa experiência comum com o teatro, mas, por exemplo, as coisas de teatro que eu fiz são completamente desprovidas de lógica nesse sentido e ordenação. Não sei o que as pessoas entendem daquilo, mas eu entendo umas coisas que eu acho legal. E isso, para mim, é super fascinante. Sempre foi muito fascinante, esse mundo da estruturinha, do mecanismo do relógio, do acerto das partes finas, da condução de uma narrativa, só que eu não sei fazer. Eu já cheguei a essa conclusão. Às vezes, a gente não sabe se é preguiça depois de uma certa... Você racionaliza as coisas depois de uma certa idade, né? Não, eu se não sei fazer. Não é preguiça e falta de caráter. Mas... para mim, veio pelo outro lado, né? Para mim, veio pelo outro lado. Veio por... fascínio absoluto pelas múltiplas formas de uso, emprego, evolução, mudança, história da língua portuguesa. Eu sou completamente... Sabe aqueles caras que põem vinho na boca e cospem para provar de novo e tal? Eu sou totalmente gourmet grotesco de língua portuguesa. Grotesco porque assim não é a coisa do elevado, do puro, também é essa, mas é também o jeito que as minhas tias falavam, também são as formas regionais que a gente encontra, também é o mal escrito, o cartaz errado, tudo me deixa feliz, mas feliz de um jeito assim de encaixe neuronal, parece que meu cérebro faz clique quando eu vejo certas coisas e elas me alimentam de um jeito muito maluco, sei lá. E eu acabei, curiosamente, eu venho da música, né? Originalmente, os meus planos de carreira lá atrás eram de ser músico. E, para a sorte do mundo e das pessoas que me mandam os boletos, não deu certo. E quando eu entrei para letras, eu entrei um pouco com essa pegada do cara que tem um fascínio por ver essas palavrinhas voando e juntar coisas e fazer estruturinhas sonoras, não necessariamente que signifiquem coisas ou que digam coisas muito claras às vezes, mas que me fascinam pela forma como elas se mexem, pela forma como elas coexistem. E daí acaba que a gente vai fazendo um monte de coisa. Um pouco tem o fato de que nós temos carreiras multidisciplinares, não sei o que lá, porque a gente é velho, né? A gente já fez muita coisa com o tempo.
mas elas têm meio que essa unidade para mim. Se você escreve para a imprensa, se você dá aula, se você pesquisa a história do português, se você escreve sobre a história do português, você escreve teatro, você escreve romance, você escreve sei lá, é tudo a mesma coisa, num certo sentido, porque é tudo uma maneira de brincar com essa mesma caixinha de ferramentas. Às vezes você está investigando quais são as ferramentas, às vezes você está tentando entender como elas foram feitas, às vezes você está pensando se falta alguma, às vezes você está simplesmente brincando com elas, inventando coisas que... O Lucão falou que eu vou usar para sempre essa frase, né? As pessoas perguntam para ele de onde você tira as tuas ideias, e ele diz que sempre responde, onde que você bota as tuas? A minha eu boto nessas brincadeirinhas, eu tenho necessidade de fazer essas coisas, eu estou constantemente atrás desse lado, que é completamente fútil, né? Que é completamente o oposto desse dado mais econômico. Então, por isso que eu li o livro, por isso que eu li Violência com grande fascínio, por ver essa mente diferente funcionando e ver a mesma caixinha de ferramentas sendo usada de uma maneira que para mim é alienígena, né? E isso que eu acho que é a maravilha da gente poder conviver com textos e literaturas diferentes, né? Sim. E, além da sua exposição no Museu da Língua Portuguesa, que está em cartaz, também tem cartaz em São Paulo, o Avenida Paulista, do Paraíso da Consolação. Então, se alguém for a São Paulo até junho, pode ver o Galindo em outras formas, né, como curador e como dramaturgo também. E vocês dois têm isso de trabalhar também em conjunto com outras pessoas, em projetos em comum. Que eu acho uma coisa muito interessante, porque a literatura, a escrita, né, não só a escrita literária, mas também a escrita ensaística, etc., tem esse caráter do individual, da solidão do autor. E queria saber como vocês conciliam isso, essa prática solitária, que é uma busca pela linguagem própria, com esses trabalhos que são em parceria, né, que são a várias mãos. Por exemplo, o Galindo trabalha bastante com Felipe Hirsch, a Avenida Paulista é um exemplo, mas teve Nossa Língua Brasileira há uns anos atrás. O Bonassi tem uma colaboração bastante fértil com o Marcelo Aquino, que é outro escritor, romancista também. Como que é passar do individual, da escrita individual para a escrita coletiva e voltar, se você sente que tem algum tipo de contaminação, e como lidar com os conflitos que podem surgir quando você está criando em conjunto? Reveza. A gente é de um cavalheirismo, que é uma coisa... A gente tira no para o ímpar para saber quem vai sentar no meio. Um negócio que é democracia total, democracia caótica. Gostei de começar essa, porque eu ia esquecer tudo. Cara, é um aprendizado. Mas é engraçado que, para mim, o aprendizado de transformar esse brinquedinho que é interno e pelo qual, quando você é jovem, e eu devo dizer, infelizmente, burro nesse sentido, você tem um zelo meio do teu jardim, das tuas coisas, do que você está fazendo. Num trabalho que passa por várias mãos, começou, na verdade, com a tradução. Começou, na verdade, talvez as pessoas não pensem desse jeito, né? Começou no convívio com o mundo editorial. Começou no primeiro momento que você traduz o primeiro livro e a pessoa te manda o exemplar e você abre, true story, você abre e diz, cara, eu não escrevi essa primeira frase. E você fica puto. Você diz, colocaram o meu nome aqui, mas essa frase não é minha e eu não escreveria isso desse jeito. Passados os 15 segundos de emputecimento, você começa, essa está melhor que a minha. E daí você rapidamente aprende que, desde que você esteja em boas companhias, e aqui trocadilho com a Companhia das Letras, desde que você esteja em boa companhia, e tem sido sempre o caso comigo, as preparadoras de originais, por exemplo, são as santas salvadoras do universo literário. São pessoas que fazem um trabalho monstruoso, completamente de bastidores, absolutamente anônimo para os leitores em geral. Por favor, chamar umas preparadoras, elas são todas muito tímidas, mas, por favor, chamar uma preparadora de originais para falar em festivais literários. Elas são pessoas mágicas que mexem no teu texto. E do momento que você percebe, como eu digo para os meus alunos, desculpa que esse assunto me é muito caro, como eu sempre digo para os meus alunos, do momento que você percebe que a cada 10 alterações que vem no teu texto, 3 melhoraram o texto muito, 6 tanto faz, e se tanto faz, vai com a do outro, porque varia mais o texto, muda o teu texto, e por uma você pode brigar. Eu estou exagerando, não é uma em 10. Você briga por uma em 170. Você vai lendo os textos e pensa, que ok, a idiosincrasia que eu quero que fique, ou essa escolha eu gosto. Às vezes só para as pessoas pensarem que você fez um trabalho ali. Você começa a entender que daí o editor mete a mão no texto, o revisor mete a mão no texto, e o texto sai melhor. Inclusive melhor porque menos com a tua assinatura. No caso de tradução, isso é muito precioso. As pessoas vivem me dizendo isso, eu encaro como, às vezes, elas querem como um elogio, e pode ser um elogio, que as coisas que eu traduzo têm um pouco a minha cara. Os meus alunos dizem que me ouvem no texto que eu traduzo. É inescapável, né? É a tua mão, é a tua pegada, é a tua voz.
Mas poder minorar isso na diluição com o trabalho de muita gente competente é o ideal do trabalho. E aí, quando eu chego para trabalhar, especialmente com teatro, eu tenho muito pouco convívio com roteiro, mas eu entendi muito isso. Um roteiro é uma receita de bolo, né? Ninguém come receita, né? O roteiro está ali para fazer alguma coisa, e é difícil entender isso também. Quando eu comecei a trabalhar com teatro, especialmente no mundo do Felipe, que é esse mundo de 4 pessoas pensando no texto, 15 atores pensantes contribuindo, improviso, gerando coisa, peça mudando até literalmente 5 minutos antes da estreia, às vezes depois da estreia, você precisa aprender muito bem como é participar de algo que é muito maior que você. E, para mim, foi transformador, foi uma delicinha fazer isso, inclusive para depois lidar com a literatura de um modo diferente. O meu romance, quando saiu, por exemplo, literalmente, quando já estava em preparação, o Guilherme Gontijo, o colega lá de casa, conseguiu ler o livro atrasado e falou, cara, você precisava cortar 1/3 desse livro. Eu falei, porra, Guilherme, vai se fuder, né? O negócio já está pronto, já está em preparação. Mas daí ele me deu os argumentos dele, eu falei, filho da puta, ele tem razão, né? Eu preciso cortar 1/3 do livro. Daí você volta, você corta 1/3 do livro. Coisa que eu não me imagino muito fazendo aos 20, 30 anos. Por isso que eu não fazia nada aos 20, 30 anos. Você aprende um pouco a se deixar levar por esse coletivo de gente, no coletivo sempre mais inteligente do que as peças individuais. E isso é realmente muito fascinante, é realmente muito sedutor. E tem um efeito colateral que eu acho maravilhoso. Eu estou falando, olhando para ele, tem um monte de gente aqui parando. Tem um efeito colateral que eu acho maravilhoso, que eu tenho repetido isso sempre para as pessoas. A pessoa vai ver uma peça de teatro que você escreveu ou de cuja redação você participou. Eu tenho feito muito as duas coisas. Quer dizer, eu escrevi uma peça, 2. E aí a pessoa diz, nossa, fui ver tal peça. Você abre um olho grandão e se diz, cara, ficou sensacional, né? E eu jamais diria isso de um livro meu, né? Nossa, você viu meu livro é incrível, pegue o meu livro, compre o meu livro, porque isso dá vergonha. Mas quando você está nesse coletivo, você tem um orgulho de posse muito maior do que o que eu tenho dos meus produtos. Eu tenho muito mais felicidade de participar daquilo, de receber e de poder viver essa empolgação. As pessoas estão indo ver a Avenida Paulista, recomendo, vão ver a Avenida Paulista, tem 3 pinceladas minhas ali no meio daquilo. Mas a peça é sensacional e é um privilégio, uma felicidade, uma alegria gigantesca ter participado daquilo. Quanto à literatura, não tenho o que acrescentar ao que ele disse, porque você entrega uma coisa que não acabou, de fato, para o preparador de texto. Eu tenho a felicidade também na Record, eu sempre uso a Duda, que é uma pessoa com quem eu tenho um super entendimento, então ela entra no livro para você, de uma generosidade gigante. Então, nada a acrescentar. De fato, nem o livro é tão pessoal assim. Mas, no meu caso, ele é um certo lugar de pessoalidade, assim, porque também eu fiz um teatro em processo colaborativo. O que é isso? É você se trancar numa sala com 15 pessoas, entre atores, produtores, cenógrafos, e começar a improvisar em torno... A gente estava fazendo... O Apocalipse 1,11 é uma mistura de o que aconteceu no massacre do Carandiru com o Apocalipse bíblico. Então, a gente se trancou com o material do Drauzio, com uma série de... E começou a improvisar. E o Apocalipse, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse para você? Então, os atores apresentavam pequenos workshops. Isso está ruim, isso está bom. Esse gesto está bom, esse texto está ruim. E todo esse tipo de confronto acontece nesse lugar. E é bacana porque a gente deixava o ego para fora, né? Quando funciona, não tem muita autoria. O cara fala, pô, Bonassi, teu texto está infantil aqui. Eu digo, mas teu gesto está ruim também. E é sintético, é marxístico nesse sentido, é sintético. O cara te apresenta uma coisa, você debate tudo aquilo. Então, o teatro e a literatura, um pouco que é isso mesmo. Eu acho que, para a gente, porque eu também escrevi peça no gabinete, mas quando vai para o ensaio, muda, porque o cara põe na boca, faz diferente. Fiz uma peça que eu achava que era uma tragédia, era uma comédia, e fez um puta sucesso. E eu ficava, na primeira semana, eu briguei com o João Vitti, que é o pai do Rafael, porque ele fazia na chave da comédia, eu queria matar o João, eu não conversava com ele, eu chegava no teatro e não queria ver. Mas aí era mais forte, estava no texto e ele fazia. Agora, cinema, embora seja assim, tem uma questão que cinema é grana. É grana. Eu fiz a primeira versão do Carandiru com 4 horas. Porque tinha tido o filme do Luiz Fernando, Lavoura Arcaica, e o Babenco se empombou e também quis fazer um filme comprido. Cara, não passa uma semana, desce um cara dos Estados Unidos, falando, quem pagava o meu salário era a Sony Classics. Desce um cara falando assim,
para dizer que a Sony Classics não vai mais financiar o filme Babenco. O Babenco já mandou o cara para aquele lugar. O Babenco era muito esquentado, xingava todo mundo. Ele chegava no restaurante, a primeira coisa eu falava com o garçom: eu sou amigo daquele cara, mas não cuspa no meu bife. Porque o Babenco era muito encardido. Aí esse cara vem e fala isso, o Babenco fica puto, ele vira para mim e fala: Bonassi, se você me faz um filme de 4 horas, eu só posso fazer 2 sessões por dia. Se você faz um filme de 2 horas, eu posso fazer 5. Vocês estão fucking stalling me, estão me roubando 3 sessões, 60% do orçamento do filme. E por acaso esse cara era inteligente, ele apresentou 10 sugestões de corte, das quais eu usei 9. Isso para te dizer que em cinema você não faz o que quer, você faz o que dá. O que dá com esse cara na outra ponta. Fiz uma série chamada Força Tarefa na TV Globo, e a gente estava da 2ª para a 3ª temporada, alguém brigou com alguém, foi todo mundo demitido, os atores. Eu tinha 6 episódios escritos, tinha um semestre de trabalho. Joguei tudo no lixo, porque eram outros atores, ia ser outra trama. Então, assim, cinema tem esse ingrediente da possibilidade, porque é muito caro. Um pequeno filme hoje custa 10, 15 milhões de reais. É claro, você pode fazer pequeno no celular, sempre. Aliás, quem começa deve. Mas no lugar do trabalho, no lugar da produção, do financiamento público ou do financiamento dos streamings, tem a coisa da grana. E isso piorou muito hoje em dia, porque não há, como depois da tragédia do governo fascista do Bolsonaro, quando o Estado se retira da produção, só sobram 2 financiadores no Brasil, a Netflix e a Amazon, que te apresentam na primeira reunião uma forma de como fazer o filme. Então, assim, o cinema brasileiro hoje é refém desse tipo de procedimento, dessas 2 empresas e de um certo fazer de roteiro que você já não faz mais o que quer. Isso é uma ilusão aqui no Brasil, tanto que o filme do Valtinho ele fez fora desse esquema. Ele fez com dinheiro próprio, entre aspas, né? Isso para te contar que tem essa variável na construção de um troço chamado cinema, que é o dinheiro. Assim, sabe? Assim, que muda a narrativa. Não é que você não faz o que você quer. Se o cara vem e te corta com 60% do filme, você tem que voltar para o laboratório e repactuar a narrativa, né? E, por fim, acho que um bom escritor, aliás, um bom roteirista que não é necessariamente um escritor, tem essa coisa da descrição. A única coisa que você pode fazer no roteiro é descrever. Não tem outra firula narrativa. Tem o diálogo, que é o lugar, entre aspas, da poesia, mas ela é derivada da descrição da cena. Então, não tem muito o que fazer, né? No teatro, o que é mágico é isso que a gente falou. O cara bota uma lata de óleo, eu fiz uma peça com o Matheus, aí era isso. Ele sentava na lata de óleo, eu tinha certeza que ele era um rei. Era uma porra de uma lata de óleo com um cara mal vestido. E eu sabia que ele era um rei, porque ele conseguia transmitir isso. Isso só um ator faz, isso não tem língua que faz. Isso para contar como é que essas coisas pipocam na minha vida profissional. Quando eu acordo para fazer roteiro, eu acordo com uma mão na carteira, sabendo que ela pode ser roubada a qualquer momento. E você trabalha nesse diapasão. Na TV, a mesma coisa. É claro que eu sabia que eu não podia fazer certas coisas na TV Globo, mas você também não faz muitas que poderia, porque o patrocinador não gosta, porque o outro não quer, porque o ator foi embora. Então, essas coisas são muito interessantes. Eu acho isso excitante. Eu vou para o trabalho com 2 revólveres, capa, espada, e para debater com os meus amigos isso. Mas também aí é o que ele disse, prevalece a melhor ideia. Eu trabalhei com o Marçal Aquino 15 anos, e era isso. Primeiro que não é que são 2 ideias diferentes que você tem que escolher uma. Elas vão se misturando. E, nesse processo, em que o ego fica lá fora, tem que prevalecer a melhor ideia. Você sabe quando alguém teve uma ideia melhor que a sua, cara. Desculpa. Para a mesma coisa. Se você não consegue superá-la, adote e prossiga dali. Era um pouco isso assim que a gente funcionava. Legal. Outra coisa que eu acho que a gente pode aproximar vocês dois, de maneiras diferentes, é o uso do popular. Por exemplo, o Galindo, nos livros dele sobre linguística, latim em pó e na ponta da língua. Por um segundo eu pensei que eu tinha errado o título, mas vamos lá. Ele mostra como o nosso português ele é herdeiro do latim vulgar, no latim dos trabalhadores, de quem construiu os aquedutos e as estradas de Roma, e não dos patrícios. E no livro de contos do Galindo sobre os canibais, é muito impressionante o uso que ele faz do coloquial, que é uma coisa assim. Hoje em dia, na língua literária, o coloquial está muito presente, mas às vezes a gente já percebe, às vezes, nos diálogos, uma distância entre como a gente fala no dia a dia e o que o autor escreve. No seu livro, eu senti uma proximidade muito, muito impressionante. Você conseguia ouvir a prosódia dos personagens como uma prosódia muito real. Enfim, acho que era mais... Por exemplo, tem uma coisa que é um conto em que é uma mulher e um marido numa loja,
e ela queria comprar um item, e ela fala, tipo, esse aizinho. É uma coisa assim, que você ouve, você entende o que é, mas você ler aquilo e entender esse som eu achei muito, muito genial. É um uso do coloquial muito preciso, e que vem desse mundo popular. E o Bonassi, esse mundo popular que ele narrou no começo, da origem própria dele, da Vila Alpina, do sindicato, ele aparece na literatura dele. Os personagens transitam por esse mundo onde as pessoas falam desse jeito, onde as pessoas têm trabalhos braçais, onde as pessoas têm aspirações que não são aquelas do escritor de classe média, etc. Eu queria entender, e isso a gente vê que rendeu frutos na literatura, dos dois lados, né? O Bonassi, quando surgiu nos anos 90, quando os livros dele começaram a circular mais, outros autores, como Paulo Lins, que esteve aqui, também colocaram esse Brasil das periferias, dos subúrbios, no centro da literatura, e hoje a gente vê o Faleiro, o Giovanni Martins também estiveram aqui, que fazem as duas coisas, renovam a linguagem e renovam os cenários. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância do popular, tanto na língua quanto na trama, nas obras de vocês. Bom, isso tudo isso tem basicamente a ver com a primeira resposta, né? Assim, é uma coisa que está entranhada em mim, a experiência familiar, política, sindical, fabril, a opressão generalizada da vida do pobre, né? Onde eu ia, meu Deus do céu? Então, mas tem uma coisa que eu acho que pode dar uma conversa legal para a gente, que eu sempre tive muito medo disso que você faz muito bem. Sempre tive muito medo de reproduzir a linguagem popular. Sempre que eu tentei uma prosódia mais perto, digamos, do que eu ouvia, me soava vulgar e me parecia que aquilo ia envelhecer em 6 meses. Eu olhava para aquilo e falava, eu estou imitando uma língua que não dá dignidade para a história que eu quero contar. Por isso que no meu livro não tem muito isso. No meu livro tem um narrador que fala pelo personagem, porque eu não saberia... Isso eu achei muito curioso. Por exemplo, no Violência eu acho muito isso. Tem personagens que são populares, que são, por exemplo, ex-presidiários, pessoas muito pobres, empregados domésticos, e sempre que tem as falas deles, vem um narrador e conta. E é muito interessante, eu convido vocês a lerem isso, como ele, de certa forma, resume o que eles dizem de uma maneira que geralmente não faz isso que você está dizendo, né? Não deixa vulgar nem datado, né? Achei esse recurso muito interessante, mas enfim, só não só para é isso mesmo, assim. Eu olho para essa coisa do eu não consigo manusear isso sem me sentir vulgar, sem me sentir que estou fazendo um texto que não dá dignidade para aquilo que eu quero contar. Então eu acho assim que a trama e este narrador que chega e diz, olha, esse cidadão aqui está na pior, ele está comendo merda, ele está infeliz. E ele está... digo, esse personagem é o narrador que se refere a ele de maneira a protegê-lo da sua própria ignorância para os outros, sabe assim, para dar a esse personagem a dignidade de uma vida que vale a pena ser observada, porque dentro da cabeça da gente todos somos iguais, isso é de uma verdade cristalina, assim, o imaginário é maluco em todos nós. Então, assim, a maneira de destacar as pessoas é tirá-la desse cotidiano, e para mim o narrador tem que fazer isso, que diz, olha, vejam só como este personagem é infeliz, como ele está numa encruzilhada. É o narrador que diz isso, porque eu não saberia construir isso por um monólogo interior desse personagem que, na verdade, que é raso do ponto de vista intelectual, assim, na sua expressão, mas que o seu imaginário não é, a sua dor não é, o fato dele ter que lutar pela sobrevivência todo mês é de uma tragédia. A tragédia de ser pobre no Brasil é tão enorme que aquilo tem é sobre isso que eu escrevo, é sobre luta de classes. Eu não acredito em Deus, mas acredito em luta de classes. Então é sobre isso que eu estou escrevendo o tempo todo. Sabe, assim, é essa a origem que eu tenho. O rock, a luta de classes, o hip-hop, a periferia de São Paulo, os nordestinos, todos os meus vizinhos eram nordestinos. Eu era o único filho, o único neto de italiano lá. Então, tinha um cruzamento de tragédias pessoais que, para mim, a única forma de contar é ter um cara fora da narrativa que fala, vejam como isso é importante, porra. Sabe assim, atentem para o que esse cara sente, o que esse cara pensa. E eu não saberia fazer isso como o Galindo faz. Muito legal ser o segundo a falar, porque agora eu ia falar uns negócios e agora já não vou mais, eu vou falar outras coisas. Porque eu fiquei pensando aqui, não é, porque eu pensei umas coisas, acredita? Pensei uns negócios diferentes. Tem uma coisa, eu sempre fui fascinado por essa coisa do errado, do erradinho, do desvio. Foi sempre uma coisa que
me deixa feliz. E me deixa feliz quando você vê tipo engastado no lugar inesperado, né? Quando você pega desde, sei lá, o Chico Buarque dizendo uma dor filha da puta. Tipo, cara, é um jeito tão lindo de usar uma expressão que a gente usa o tempo todo. Não é uma ofensa, não é na cara, cara, é português. A gente diz uma dor filha da puta. E ele vai lá, ele, senhorzão, do alto da sua estatura de maior artista do século, vai lá e mete um negócio desse. Pequenas marquinhas sempre me deixaram felizes. E eu venho muito de um mundo de fala. E a gente talvez o tema fantasma aqui de várias dessas mesas tem sido a ideia da periferia, né? Eu venho de outros tipos de periferia, né? Eu venho de Curitiba para começar a conversa, né? Que é uma periferia do mundo, né? Não faz nada. Eu não venho do lugar da grana, não venho do lugar da elite intelectual. É esse outro tipo de caldo em que a gente se faz. Mas quando você começa a traduzir, especialmente, traduzir bastante, aí você aprende um negócio que é o seguinte: os tradutores que traduzem prosa no Brasil, especialmente dos anos 90 para cá, eu diria, dos anos 2000, muito especialmente, resolveram uma cacetada de problema que os escritores brasileiros durante o século XX não precisaram ou não quiseram resolver, que tinham a ver com confrontar efetivamente a oralidade brasileira, lidar com a oralidade brasileira como material de literatura fora do pastiche, fora da caricatura, fora do cômico necessariamente. Por que eles tiveram que fazer isso? Porque eles não tinham escolha. Porque o texto que chegava para eles fazia isso, em inglês, em francês, em alemão, em italiano. E aí você não tem para onde sair. Porque o escritor, e aí que é a coisa genial aqui, o escritor pode escolher em que problemas ele vai se colocar. A visão de mundo dele, a visão de literatura dele vai determinar: eu vou ter que lidar com isso, que é o meu forte, ou que não é o meu forte, mas que eu quero encarar, eu não vou lidar com aquilo. Porque um livro como Violência, agora você estava falando, eu estava pensando, um livro como Violência ia se esboroar completamente se você tivesse representação da fala efetiva daquelas pessoas, porque seria um projeto grotescamente difícil conferir essa dignidade e essa humanidade comum àquelas pessoas do momento em que você tivesse que enfrentar fatos linguísticos que não é a nossa opinião, mas que são, como parte da nossa sociedade, muito estigmatizados, muito tabuizados. Você automaticamente ia gerar uma caricatura daquelas pessoas. Você automaticamente ia diminuir a posição delas nessa hierarquia humana, ou o que quer que seja. A escolha por um narrador externo, afinal de contas, é o truquezinho do Graciliano. A escolha por um narrador externo que não vai lidar com a fala direta daquelas pessoas é o mecanismo que permite que aquilo funcione. Vamos fazer o filme do Violência? Vamos trabalhar. Vai ter que ter atores muito competentes, vai ter que ter um trabalho muito cuidadoso para evitar esse estigma, a caricatura, o pastiche. Então, eu acho... É um assunto infinito para mim, essa questão de acolher a língua efetivamente falada no Brasil, na nossa literatura. Um assunto em que nós, apesar de toda a nossa reputação de irreverência, borogodó, desbunde, etc., a gente sempre ficou muito para trás. Os autores brasileiros que realmente lidaram com esse problemaço, eu não estou dizendo que eu faça isso, eu que fiz. Não, tipo, os autores brasileiros que fazem isso são poucos e é ainda menor o número das pessoas que entenderam uma coisa que o Cristóvão Teza, lá de casa, gosta de falar. Você não pode escrever oralidade. A oralidade vai ser sempre falsa. A oralidade serve para a oralidade. Uma conversa transcrita é um porre. A gente é redundante, a gente vai e volta no mesmo assunto, as nossas frases não fecham, ninguém quer ler aquilo. O que você quer é um efeito de oralidade. O que você quer é um efeito de fidelidade. E aí é que entra a brincadeira. Você está fazendo algo que não é nem língua escrita, nem língua falada, mas você quer transmitir às pessoas a sensação de que aquela realidade oral delas de todo dia está ali. E, paradoxalmente, Violência consegue fazer isso também. Porque quando você abandona o livro 6 meses depois, você não tem uma sensação fria, distante de descrição. Não, você tem uma sensação muito crua da realidade daqueles personagens todos. Há várias maneiras de lidar com isso. A mim interessa uma, ao Bonassi interessa outra. Mas a gente está, acho que, nessa mesma briga, né? Sim. Eu falei dos seus contos, né, que a gente percebe muito a linguagem coloquial lá, mas até nos livros de linguística, né, no Latim em Pó e na Ponta da Língua, você percebe o seu esforço de fazer um livro que converse com o leitor, né, que esteja num diálogo de igual para igual, não um professor falando para o aluno, mas uma conversa de amigos, assim, com vocabulário coloquial. Inclusive, me parece que na Ponta da Língua você radicaliza um pouco mais isso até, né?
eu tive a impressão que esse livro tem um tom ainda mais coloquial que o primeiro. Mas, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando na língua, você mostra na Ponta da Língua, que é um estudo da origem do português, falando basicamente sobre as nossas partes do corpo e de onde elas vêm, e os caminhos que a língua toma para chegar nas palavras que a gente usa hoje, como a própria linguagem, as palavras denunciam a masculinidade frágil dos seus primeiros falantes, dos seus criadores. Para citar, o Galeno tem uma longa parte que ele fala sobre a origem das palavras que nomeiam as coisas do baixo ventre, e você percebe que o sexismo está lá. Por exemplo, virtude vem de vir, que é homem, varão, então tem uma associação histórica e linguística entre a virtude e o homem, né, o masculino, enquanto histeria vem de útero. E também sem falar das várias sinônimos de pênis que vêm do vocabulário bélico, espadas e etc. E com vagina e vulva, geralmente coisas como onde se guarda a espada. Enfim, você percebe a vulgaridade, a masculinidade frágil na linguagem. E no Violência, que é o último livro do Bonassi, que é um livro que fala de muitas violências, né? Em resumo, a história fala sobre cooptação de um escritor que vai trabalhar para um político terrível que é ser presidente, que lembra políticos brasileiros recentes. E nas várias violências que acontecem no livro, uma que parece que é a pior violência, que é sentida como a mais humilhante, é uma violência contra a masculinidade. Parece que como ofensa ao que é masculino é aquilo que é inominável. E você percebe também essa questão da masculinidade frágil, para não falta de termo melhor, nisso também. Eu queria que você ouvir um pouco vocês sobre isso, já que é um assunto que nós estamos sendo convidados a discutir no cotidiano. Como que a língua e a literatura podem nos ajudar nesse debate ou até denunciar os problemas que tem nessas construções sobre masculinidade? Cara, eu acho que hoje, 2025, você alfabetizado e etc, etc, a ideia do sejamos todos feministas é muito mais do que um bordão. É muito difícil você não perceber o tamanho das assimetrias e uma espécie de, não digo obrigação no sentido de alguém instalando um chicote, mas a incontornabilidade de se abordar esse assunto, de tratar essas coisas. Especialmente, sei lá, eu fui criado entre mulheres, eu tive uma cacetada de tia. E elas todas eram entronas e invasivas e fofoqueiras e etc. E eu odiava tudo isso quando moleque, e daí, quando velho, você percebe, caraca, aquilo é o lugar que me formou, né? Eu vim daquelas As Meninas. O título era As Meninas. As meninas foram o meu caldo primal. Eu sou casado com uma mulher inteligente que teve a paciência de me dizer certas coisas durante 20 anos. E para homem precisa 20 anos em média para uma ideia cair. Eu tenho uma filha. Ter uma filha, ver uma filha crescer, ver uma mulher crescer, cara, dá uma diferença de noção de fragilidade, de exposição, de força, que é inimaginável para o menininho tosco de 20 anos de idade. E daí, quando eu começo a escrever, eu me vejo nessa posição que não é nenhuma coisa pensada ou forçada, assim. Eu quase não gosto de escrever homens e eu quase não gosto de escrever para homens. Essa peça que eu entreguei agora, semana passada, a Beth Coelho, que encomendou, falou, cara, mas tinha que ter um homem no elenco dessa vez. No final vão ter quatro mulheres e um cara. E o cara não aparece muito. E eu acho que ele ficou gay no texto, na verdade. Porque homem é um negócio mais desinteressante, cara. Homem é simples. Tem esse outro lado do masculino com que eu não sei lidar, porque eu sou... Aí é um problema de, sei lá, o jeito que vem a placa-mãe da pessoa. Eu sou bundinha, eu não sei lidar com essas coisas, eu não sei fazer essas coisas. Adoro ler, adoro consumir, mega fascinado, mas eu não sei fazer direito, eu ia fazer merda. Então, pelo menos, deixa eu fazer a minha merda, né? Que é um ensinamento literário. Se vai fazer merda, faz pelo menos a tua merda. Só aquela que só você pode fazer. Daí o resto é detalhe. E acaba que vira meio que um incontornável para mim. Ter que falar essas coisas, ter que pensar essas coisas. Eu trabalho num curso de letras, eu trabalho num curso de humanidades. O nosso público, os nossos alunos, são majoritariamente alunas. E você vai
primeiro, tendo que passar por essa longa, lenta e sofrida alfabetização do macho burro, e você vai se colocando necessariamente nessa posição de ter que entender esse mundo, do ponto de vista, de um ponto de vista diferente do teu, de um ponto de vista que, para mim, é mais... Até exclusivamente por ser diferente do meu, já seria mais interessante, já seria mais fascinante, e como objeto de investigação, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem... Eu, particularmente, não sou muito aplicado a essas questões pontuais de como a linguagem pode alterar certas coisas. A minha formação linguística é muito dura, a gente sabe muitíssimo bem que o idioma não altera o mundo, o idioma é reflexo do mundo. Eu acho, no entanto, que as brigas em torno de linguagem neutra, por exemplo, são fundamentais, mas são fundamentais enquanto brigas, não enquanto resultado. A gente precisa continuar brigando por isso por mais uns 20 anos, porque, como eu não canso de dizer, cada deputado fascistoide de Santa Catarina, desculpa, que eu sou paranaense, eu tenho que encontrar alguém... não fui eu que falei. Cada deputado fascistoide que vem com uma proposta para proibir o uso de linguagem neutra aqui e ali está concedendo uma vitória à cruzada da linguagem neutra. Porque a cruzada é manter o assunto em tela, manter essa parcela da sociedade visibilizada, fazer as pessoas lembrarem que esse problema está ali. Então, eu não sou particularmente aplicado às questões pontuais que estão por trás disso, mas eu acho que a discussão como um todo como eu dizia, incontornável para criadores, para usuários de linguagem em geral hoje, e de qualquer outra coisa. Não tem varão no meu livro, sabe? São homens fracos. Na minha experiência pessoal também, meu pai era meio estelionatário e sumia de casa às vezes. Quem enfrentava os cobradores armados era a minha mãe. E eu ficava atrás dela e os caras vinham com revólver cobrar meu pai. E ela que tinha que torear os caras, entende? Então, eu sempre vivi com mulheres muito fortes, apesar das condições em que elas viviam. Eu tive a felicidade também de ter 2 filhas, agora estão com 20 anos. Tal. E isso é uma coisa que isso zera qualquer possibilidade de, entre aspas, machismo, vontade, sabe, essa ideia de... Isso, assim, não há experiência melhor do que observar 2 mulheres crescendo para você ver, primeiro, como elas são oprimidas, como é horroroso ser mulher em certos lugares, como é horroroso estar num mundo masculino e ser mulher, apesar de todas as delícias disso. Então, no meu livro, os homens são fracos, são frágeis, são bostas. O livro Violência vem de violar, de uma história... vem de violar um homem, tem uma curra no livro. Isso foi um policial em São Paulo que me disse, quando eu estava no Carandiru, de um grupo que assaltava em Pinheiros, em São Paulo, e a primeira coisa que fazia era currar o dono da casa. Eles chegavam e curravam o dono da casa para começar o assalto, para zerar qualquer espécie. Você imagina você estar numa situação como essa. Enfim, o livro vem desses lugares aí. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho que me incomoda, que o sexo foi muito importante para mim. Fazer sexo foi muito importante para mim. Eu fui muito feliz tendo amantes e, sabe assim, minha vida sexual. Eu li o Henry Miller como quem lê a Bíblia, que diz assim: você precisa se conhecer a sua sexualidade, mesmo que você seja o Dostoiévski. Para mim, é um cara maravilhoso, porque o que é legal? O Dostoiévski é um cara que escreve sobre o fato de ele ser um merda. Basicamente, a literatura russa é um cara batendo no peito, explicando para você porque ele não vale nada. A grande massa da literatura russa é isso. Então, tem uma literatura que dá conta disso. No entanto, eu acho que esse debate tem demonizado a própria relação sexual. A própria sexualidade na literatura tem sido deixada de lado quando a gente discute questões identitárias, sabe? A felicidade do sexo, a importância de se encontrar através da sexualidade, como o sexo é revelador do que a gente é e como é importante a gente conhecer a sexualidade dela, seja qual for. Eu sou de uma época, nos anos 80, que a gente devia dizer que cada um era dono do seu corpo. E isso parecia nos unir, sabe? Assim, hoje em dia, a questão identitária precisa encontrar um ponto em que a gente se entenda. E no caso da literatura, eu sinto que algumas pessoas mais jovens do que eu tratam a sexualidade de um ponto de vista muito técnico, muito identitário, como se fosse uma posição política. E a gente esqueceu um pouco da importância do amor. Não quero criar uma polêmica besta, não. É só que a gente talvez tivesse que olhar... Eu sinto falta disso, por isso que eu meto sexo nos meus livros. Meus livros sempre têm esse exercício do amor, assim, que eu acho super importante, independente
da identidade de quem o pratica, sabe? Mas a prática do encontro através da sexualidade, para mim, foi muito tirou-me de um lugar imbecil e me colocou num lugar melhor. E isso é uma questão que eu acho que, às vezes, a gente não sabe muito bem como lidar, porque a questão identitária, a questão política é moral, e a literatura deve ser imoral, na melhor das hipóteses, sabe? Agora a gente vai ter um espaço para perguntas breves e objetivas, por favor, para dar tempo de fazer duas, senão vai ser uma só. Vamos lá. Obrigada pela ameaça. Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade, me chamo Manuel. Minha pergunta é em relação ao primeiro tema que vocês colocaram, dos bastidores, dos preparadores de texto, né, que vocês disseram, eu escrevo, por exemplo, AABB, e aí vem os preparadores de texto que colocam ABCD e vocês, como vocês falaram, fica algo melhor. Então, a partir disso, são 3 perguntas, mas eu acho que é um caminho assim, né? Quem seria, então, de fato, o autor desses textos? O que seria a autoria para vocês, o conceito, ou nada disso importa? A autoria é vasta mesmo, são vários, isso não seria tão importante, mas como tem que colocar um nome ali no livro, vai o mais corajoso, ou o mais doido, ou o inevitável? Mais ou menos isso, obrigado. O texto é meu com a colaboração do preparador. Qual é a segunda? Não, eu sou autor do meu texto, no sentido de que eu acho essa coisa burguesa muito importante no momento em que também a gente dá uma massificada nas coisas. Então, dizer, não, essa ideia é minha, ainda acho que é um ato de resistência. Não é um ato reacionário, ao contrário, acho que é um ato libertário. Você ter em meio à massa, você levantar a mão e dizer eu é um ato revolucionário, eu acho. E a última, desculpa, querido. Então, é isso. Eu vivo isso com maior sinceridade, assim. Acho que importa, nessa medida em que eu estou te falando, é um gesto político ser autor, hoje em dia. Quando se quer massificar um pensamento, você fala, não, eu sou contra essa porra, eu sou diferente, acho importante. Não para reivindicar um lugar social da minha minoria, mas para dizer que eu sou eu. Eu não sou uma minoria, eu sou eu mesmo. Nem minoria, nem maioria. Eu sou a minha alma, o que eu vivi, e isso é intransferível, cara, para qualquer coletividade, né? Apesar dos nossos dramas coletivos, tem uma coisa que é só você, cara. Pelo amor de Deus. Não, é perfeito. E, sei lá, em tempos de inteligência artificial, né, da ideia de que roteiros estão começando a ser produzidos por algoritmos e tal, eu acho que o nosso lugar de resistência, e aqui resistência no sentido, sei lá, Mad Max, assim, o lugar onde a gente pode sobreviver é esse lugar em que eu quero ler um livro do Bonassi porque vem dele, porque tem a assinatura dele, porque tem um lugar para a autoria ali que é realmente muito salvífico, essas alturas. A gente precisa muito disso. Mas tem essas outras questões. Sei lá, sabe, tipo, você está vendo o ator no palco, aquele ator frequentemente foi maquiado por outras pessoas, foi dirigido por outras pessoas, está dizendo o texto de uma outra pessoa e está sendo uma outra pessoa. No entanto, quem você está vendo é a Beth Coelho, e só será a Beth Coelho capaz de fazer aquilo. Então, o que eu acho bonito, e sei lá, meio zen oriental nessa história, é que a gente acaba entendendo nesses processos, seja no mundo editorial, seja no mundo do teatro, às vezes de maneiras violentas, né? Eu passei exatamente por isso, né? A Ana Lívia, a minha peça que eu escrevi para a Beth, eu escrevi pensando, nossa, escrevi uma peça beckettiana, séria, densa. Eu chego lá no ensaio, os caras estão rolando de rir com a peça. E eu falei, eles têm razão, era engraçado, era eu que era ridículo de achar que aquilo era sério. Às vezes é violento, mas continua sendo o teu texto, continua sendo a tua parte. Por outro lado, nesses projetos mais de colaborativos de teatro, por exemplo, eu trabalhei várias vezes com o Guilherme Gontijo, fazendo dramaturgia com o Felipe. Também é lindo chegar no momento que tem uma cena super bacana e eu estou vendo a estreia do lado do Guilherme, eu digo, cara, qual de nós que escreveu esse negócio? E ele diz, eu não sei também, porque um escreveu, o outro reescreveu, passou por cima. Todas essas partes têm a sua beleza, mas num outro lugar a gente acaba entendendo que, e aí vem a coisa filosófica profunda, para você de fato poder chegar na ribalta ou na capa do livro e assinar orgulhosamente, você precisou passar por um monte de outras pessoas, você precisou de um monte de colaborações, você precisou de uma formação de ego, de personalidade, de autoria, de assinatura que não é individual. Isso que é o paradoxo bonito da coisa. Mais alguém?
Tudo bem, porque ele fez 3 perguntas, então acho que a gente está em dia. A gente está correndo aqui para responder rápido, né? Bom, para encerrar, queria fazer uma última pergunta sobre um assunto que está na ordem do dia dos brasileiros, que é a democracia, que eu acho que é uma coisa que une vocês dois também, os projetos de vocês, né? Nos livros do Bonar, especialmente essa última trilogia, Luxúria, Degeneração e Violência, que ele mostra o que o Brasil fez de si mesmo, a democracia está presente ali de várias maneiras, né? Desde dos resultados de uma democracia que aposta na inclusão do consumo, de uma democracia que às vezes não se diferencia de uma ditadura, de uma democracia que segrega, etc. E o Galindo, na proposta dele de nos propor essa viagem pela nossa língua, ela tem uma vocação democrática muito clara, que ele deixa isso explícito nos livros, né? E ele tem uma frase que eu acho muito bonita no Latim em Pó, que sempre me fez ficar pensando quando eu li, que ele está comentando sobre o que acontece quando se tenta impor um idioma de cima, como aconteceu inúmeras vezes, né, durante as colonizações. Que ele diz que quando isso acontece, o que vai surgir, na verdade, é sempre uma variedade alterada desse idioma do conquistador. E aí ele diz o seguinte: a mudança linguística inexorável também pode ser uma curiosa lição de democracia. Eu achei essa ideia muito bonita, eu queria que você comentasse um pouco essa ideia, e queria ouvir de você, Bonassi, um pouco sobre como você, com seus livros também, quer nos ajudar, se não a dar uma lição de democracia, a pensar no que isso significa. Beleza. Essa coisa democrática do idioma me fascina muito. Um idioma é um construto abstrato, indefinível. Não existem fronteiras objetivas entre idiomas que separam idiomas uns dos outros. Não existem regras nucleares que sejam definidas por algum concílio misterioso de usuários. Não existe legislação sobre idioma, como eu não canso de dizer. A única legislação sobre idioma no Brasil é a ortografia, que é a parte mais irrelevante de toda a língua, apesar do que as pessoas às vezes possam achar. A ortografia é um código do tipo que cor de gravata você pode usar para entrar nessa sala. Ela não é o idioma. Todo o resto do idioma é determinado exclusivamente pelas opiniões flutuantes de um coletivo que não se considera um coletivo unificado. É um empurra-empurra permanente de forças, vontades, disputas de espaço e de poder, estigmatizações, violência, preconceito. Não sejamos iludidos aqui também. Mas, curiosamente, é algo que funciona numa homeostase permanente e que muda através dessa homeostase. Ou seja, é o ideal que a gente poderia imaginar para uma sociedade. Como é que uma sociedade funciona? Através do coletivo dos seus falantes, determinando sistematicamente como as coisas funcionam e com algumas espécies de tentativas de se entender como isso funciona. Eu acho que o idioma tem muito a dizer para a gente sobre democracia, muito especialmente porque não é uma arena a qual as pessoas estejam muito atentas nessa questão. As pessoas pensam que o idioma é uma arena para se disputar se linguiça tem trema ou não tem trema. E isso é tão distante de ter qualquer relevância, quando, na verdade, as grandes brigas da história da sociedade, desde, sei lá, da chegada do latim na Península Ibérica, estão se dando de outras maneiras e estão quase sistematicamente marcando a vitória do oprimido, a vitória do escanteado, a vitória do tabuizado. Como está lá no livro, enfim, muita gente já disse isso, né? Uma vantagem do latim é que eu digo um monte de coisa que um monte de gente já disse, mas que fora da academia as pessoas não conheciam, daí acham que sou eu que estou dizendo. E são coisas legais. A versão mais pura de qualquer idioma moderno é apenas e tão somente a consagração de erros milenares. De fala errada, de fala vulgar, de fala atropelada, de fala estigmatizada, de fala tabuizada. Todas as versões de todos os idiomas que a gente fala hoje são erros transformados em leis e defendidos com unhas e dentes pelos puristas daquele momento. Só isso eu acho que já é uma lição de tolerância, de diversidade, de aprendizado, de aceitar a realidade das coisas como elas de fato são na sociedade. Então, eu acho que, no caso específico do Brasil, como eu menciono no livro, a isso ainda se soma esse dado de que nós estamos há séculos nos considerando, às vezes, passageiros no trem da língua portuguesa. A gente não se considera plenamente dono desse idioma. A gente ainda estigmatiza aquilo que é mais radicalmente nosso. A gente ainda aceita que... E aí vem aquela coisa misteriosa. Uma elite que é mais secreta que os Illuminati. Ninguém sabe quem são essas pessoas. Quem é que não permite que eu diga as pessoas? Quem é que me obriga a dizer as pessoas?
sendo que vários idiomas já evoluíram nessa direção. Isso não tem nada de ruim, não tem nada de tosco, não tem nada de limitado. O francês, diga-se de passagem, funciona assim há bastante tempo. Você marca o plural só numa ponta e não tem nenhum problema. Mas lá é chique. O nosso é tosco e capial. Quem que faz isso? E por que a gente aceita isso? E por que a gente aceita que existe norma? Por que a gente aceita que existe opressão de sotaque? Que existe estigmatização de tipos de fala? Dizer isso abertamente para o povo brasileiro, eu acho que podia detonar uma pequena faísca de revolução que, para mim, é interessantíssima. Para mim, isso está no campo da narrativa. Assim, né? Eu acho que eu sempre escrevi sobre a crise da democracia, sobre uma promessa que havia no fim da ditadura que não se concretizou. A minha geração, eu nasci em 62, tem uma música do Ira, chamada Nasci em 62, que é uma confissão de ignorância do cara. Eu não conheci Martin Luther King, eu não conheci, ele é um não. Eu acho que isso fala muito da nossa geração, de quem tem aqui perto disso. A gente, no fim da ditadura, teve que enfrentar o colégio eleitoral, não era o que a gente queria. Deu o colégio eleitoral, deu o Tancredo, bacana, o Tancredo morre. Aí vem o Sarney, que é o primeiro governo do Centrão, que a gente esquece. Aí o Sarney a gente acha que vai dar, elege o Collor, dá no Collor. Aí o Collor vai dar, não, o Collor sai, entra Itamar Franco. Aí vem o Fernando Henrique, 8 anos que foi refém do PFL, e o Lula, nos seus 8 anos, que foi refém do PMDB. Aí tem o golpe parlamentar, a experiência nazista brasileira, e esse caos que a gente está vendo agora. Deu errado. Nós demos errado. É um fracasso a geração que nasceu nos anos 60, que tem a nossa idade. Então, a trilogia, por exemplo, o Luxúria é a história de um operário que tenta construir uma piscina no fundo do seu quintal, mas os vizinhos não deixam, porque democracia deve ser ruim para todos, segundo um personagem. Degeneração é a história de um filho que se separa de um pai, porque ele era torturador, mas é chamado pelo asilo a cremar o pai no dia em que o Jair Bolsonaro está sendo eleito. Então, quando ele pensa que ele vai se livrar do pai, ele está vendo as festas da eleição do Bolsonaro. E, por fim, violência é um assalto à casa de um mala preta político, para dizer do cinismo que nos restou. Então, acho importantíssimo, para falar de democracia, que a nossa geração foi um enorme fracasso. Nós vivemos um enorme fracasso político e social. Apesar de tudo que está acontecendo em termos da ideia do movimento negro ao que está se fazendo agora, é anos-luz de melhoria. No entanto, são melhorias cosméticas, sabe? Assim, eu acho importante, e acho que vou morrer fazendo isso à luz dos últimos 10 anos, expressar o fracasso da experiência brasileira. Acho isso extremamente didático e importante. Não há felicidade nessa merda. Nós estamos fodidos, sempre estivemos. Se a gente não tiver a noção clara disso, a gente não sai da merda. Bom, e com esse chamado à luta, a gente termina a mesa de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bonassi. Obrigado, Galindo. E continuem aí acompanhando a programação da FLIT. Obrigado, bom dia. Bom dia. Alô, alô. A gente vai ter uma próxima mesa agora, chamada Poesia e Outros Objetos